Ainda dá tempo de bater a meta de leitura no ano de 2026 e nesse vídeo eu vou te mostrar aqui 9 livros para os meses que ainda faltam para você ler um livro por mês e sair de 2026 edificado, mais culto, mais sábio e mais cheio de Deus. Então, vamos embora pro vídeo. Meu nome é Ricardo Soares, eu faço parte aqui desse canal Fora do Script, onde a gente fala um pouco sobre cultura cristã, cultura pop, de uma forma um pouco mais leve, saindo do script que o mundo tem a nos oferecer e entrando de cabeça no roteiro que Cristo escreveu para mim e para você. Sem mais delongas, vamos para os nossos livros, nossas indicações de livros. O primeiro livro é esse livro aqui de Dane Ortlund. É Manso e Humilde. Ele é a capa bem bonita, ele é bem elaborado e o conteúdo dele fala bastante sobre Cristo. Apresenta a graça de uma forma que eu particularmente não tinha lido em nenhum outro autor, sobre a ternura de Jesus. Enfim, ele mostra um Jesus diferente do que você talvez tenha visto nas séries, né, no The Chosen, na Paixão de Cristo, ou se você não tem o hábito da leitura dos evangelhos, um Jesus mais próximo dos evangelhos. Esse livro aqui é muito bom e eu recomendo. O outro livro é do John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho. Esse livro aqui ele é muito forte porque ele foi escrito em 1990, alguma coisa, na década de 90, no início da década de 90, 97. Mas parece super atual, porque ele fala, se você trocar a palavra aqui que ele combate, que é a palavra marketing, dentro das igrejas, pela palavra entretenimento, você vai parecer que esse livro foi escrito em 2026, porque justamente o que ele combate naquela época continua sendo o desafio de hoje para a igreja, só que sob a roupagem aí do entretenimento. Então é muito forte, ele fala muitas verdades e, cara, abre os nossos olhos para o que de fato é a essência do culto cristão, de como a religião show deve acabar no nosso meio. Nós precisamos de uma nova reforma para isso. Então esse livro aqui eu super recomendo, Com Vergonha do Evangelho. Esse aqui, Onde Está Deus na Cultura Pop, do amigo Erlan Tosches. Esse livro aqui é muito legal porque tem uma escrita leve e descontraída. Eu sou suspeito para falar porque eu amo esse tema, eu quero trazer mais conteúdo sobre isso aqui para o canal, mas ele apresenta aqui o grande desafio, né? Ou eu devo ser o cara que se envolve com a cultura como cristão, ou eu devo não me envolver de forma alguma, né? E o desafio do cristão é esse, encontrar um equilíbrio sobre ser influente, estar ali no meio produzindo algo para Deus, para alcançar o Senhor, para glorificar o Senhor e alcançar pessoas, e não ser aí um abstêmio, não ser uma pessoa isenta, mas por outro lado também não se envolver a ponto de sujar as mãos na lama, porque nós estamos numa contracultura, o mundo já tem a sua própria cultura e nós temos que ter sabedoria do alto para discernir até onde vão os nossos limites, os limites da conduta cristã, da liberdade cristã. O próximo é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Esse título é muito grande, então sempre que eu vou falar desse livro, que eu gosto muito, eu falo só da vontade de Deus. Eu pergunto à minha esposa, você viu o livro da vontade de Deus, né? Onde está o livro da vontade de Deus? Esse livro foi escrito por Heber Campos Jr., um autor e um pastor pregador que eu admiro bastante. E ele desmistifica, cara, muita coisa sobre vontade de Deus. Eu me lembro que um jargão muito comum na época que eu frequentava o neopentecostalismo era sobre viver no centro da vontade de Deus, como se isso fosse bíblico, não é? E eu buscava procurar saber a vontade de Deus para cada decisão tomada no meu dia, para cada área da minha vida. Eu queria uma resposta como se viesse um anjo e dizendo, não, escolha esse caminho, não faça
por aqui, porque essa é a vontade de Deus. E esse livro vai desmistificar isso, vai simplificar dizendo que existe a vontade preceptiva, a vontade revelada, e existe a vontade decretiva, que é a vontade de decreto, ou seja, aquilo que Deus já determinou que vai acontecer na sua soberania. Então, tem dicas muito práticas que vão simplificar a sua caminhada e a sua relação com Deus e com a palavra de Deus. Super indico este livro. O próximo é esse clássico do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele faz uma ficção aqui, ele apresenta de uma forma bem lúdica, mal danado, né? É um dos líderes ali, representados aí do inferno. Ele escreve para o seu aprendiz vermelhinho, esse é o nome do aprendiz, algumas dicas de como fazer o seu paciente, no caso o humano que ele está sempre acompanhando, fazer com que ele caia em pecado, com que ele se desvie do caminho, com que ele deixe de frequentar a igreja. Enfim, cada carta aborda um tema e, é claro, é psicologia reversa, né? Tudo aquilo que ele demonstra aqui, dizendo como fazer ou como o paciente cai nas armadilhas, né? Nas tarefas bem executadas desse aprendiz, nós lemos como cristãos e aprendemos como não fazer, né? Ou como não seguir. Ele é extremamente didático, pedagógico e com uma abordagem para a época, então ainda hoje já é uma abordagem bem criativa e diferente, singular. Imagina para a época, né? Como quando foi lançado. Então, muito interessante, vale a pena a leitura. Eu tenho esse aqui, que é A Liturgia do Ordinário, da autora Tish Warren. Ela escreveu esse livro em 2021, se eu não me engano. E, cara, o quanto que eu aprendi com esse livro com relação à liturgia, a hábitos, a coisas do dia a dia que podem moldar ou reformular amores dentro de nós. E esse é um tema que eu tenho pesquisado bastante ultimamente. Eu quero estudar um pouco mais, me aprofundar nisso aqui, mas eu tenho sentido diferença no meu dia a dia, cara, na minha caminhada com Deus. Eu tenho colhido aí bons frutos desse entendimento sobre liturgia. Então fica aqui a dica, vale a pena essa leitura, um livro muito bom, leve, fácil, pequeno. Eu tenho alguns outros livros que eu quero indicar que eu não tenho aqui presencialmente comigo, porque são livros tão bons que a gente acaba emprestando, né? Livro é bom mesmo quando você empresta e não volta. Então tem alguns aí que não voltaram, mas eu vou indicar aqui. O primeiro é esse aqui, que vai aparecer na tela, Andando com um Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro. Esse livro, ele é fenomenal, porque ele veio num momento na minha vida que realmente eu estava à beira de um burnout gospel, vamos dizer assim, né? Um burnout cristão, ministerial, com relação às atividades da igreja, com relação a tudo aquilo que eu fazia dentro da igreja, e estava numa estafa espiritual, um cansaço muito grande. E esse livro ele vai falar sobre isso, sobre o ativismo religioso, sobre o abuso religioso por parte de líderes. Eu tive a oportunidade de viver muitas coisas boas e ruins dentro desse assunto. O próximo livro é Diálogos com Jesus, esse livro que vai aparecer aqui, do Zé Bruno, um cara que eu admiro não só como pastor, mas também como musicista. E, cara, tem aqui um vídeo aqui no card sobre um react que eu fiz da música dele, com a letra bem teológica, bem profunda, uma denúncia espiritual. E esse livro, Diálogos com Jesus, ele aborda justamente isso, né? A questão da religião como uma instituição terrena que rivaliza com o reino de Deus. Isso ampliou a minha visão sobre a questão do reino, do evangelho, a forma como Jesus lidava com os pecadores e como hoje muitas instituições religiosas não têm essa mesma abordagem. Então esse livro é super interessante. Então são 9 livros que eu apresentei para vocês, mas eu gostaria de fechar com mais 3 livros extras. Não poderia deixar de fazer também o jabá, a propaganda dos meus livros. Hoje eu tenho aqui comigo, né, alguns livros que Deus me deu a graça de escrever, né, ao longo da minha caminhada. O caminho com o Senhor desde 2009, né, que me converti. E esses livros são, assim, os mais recentes, são meus xodóis, assim, cara, são como filhos, né? E esse aqui eu quero falar com você que está me acompanhando, né? Vou aproveitar e fazer o merchan aqui, né? Fazer propaganda.
Esse aqui se chama Status Gospel, ele fala sobre uma denúncia, né, para todo um sistema religioso, caído, mal intencionado, que infelizmente em muitas igrejas a gente consegue ver, consegue discernir, especialmente através dos escândalos que você acompanha pela internet, através aí, né, de um perfil ou outro que você segue no Instagram. Isso é real, infelizmente acontece, as igrejas evangélicas não estão isentas desses escândalos, e esse livro ele fala um pouco sobre isso, mas não apenas como uma denúncia, não é um apontamento de dedo, mas é um apontamento bíblico de uma resolução, buscando seriamente uma saída, uma solução para esse problema, né? Inclusive o subtítulo é Desmascarando a Bolha e Despertando a Noiva de Cristo, a Igreja do Senhor. E esse aqui, Meu Eu Real, ele já é um pouco mais voltado para a identidade. A nossa identidade, ela é a base para que a gente possa definir o nosso destino. Se eu não sei quem eu sou, qualquer destino para mim serve. Se eu não defino em Deus a minha identidade, eu estou sujeito aí a ser moldado pela cultura terrena, pelas ideologias terrenas, pelo que o Instagram diz que eu sou, pelo que o mundo diz que eu sou, pelo que o meu pecado diz que eu sou. Não, eu não sou o meu pecado, eu não sou o que eu cometi, o que eu faço, o que eu fiz, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou na sua palavra. Então esse livro, Meu Eu Real, fala justamente sobre identidade real. Eu gosto da brincadeira da palavra real, só no português a gente vê isso. O real aqui, ele serve como verdadeiro, mas também como descendente de realeza. Então, eu e você temos uma identidade real, porque existe uma identidade verdadeira e que é descendente do rei. Se chama Paralelos entre Dois Mundos em Visão Aberta. Tem aí um link na Amazon, se você pesquisar lá, Paralelos, na Amazon, na Americanas, em várias livrarias online, você vai achar. Foi publicado pela editora Viseu. Esses dois eu fiz de uma forma independente, né? Eu mesmo publiquei, mas esse aqui não, fechei, graças a Deus, o contrato com uma editora. E cara, uma ficção. É uma parábola, né? Vamos colocar assim. É uma parábola em formato de duologia, porque são 2 volumes. Esse é o primeiro volume, o volume 2 eu ainda não publiquei. Mas basicamente é uma história que se passa no futuro, onde o Luca, que é esse personagem principal, ele tem a missão aí de, juntamente com outros combatentes, né, que a gente chama de desencadeadores, eles têm a missão de resgatar vítimas que estão prestes a cometer embaraços. Embaraços é uma espécie de pecado, mas eu não uso esse termo pecado. E esses embaraços acabam por prejudicar a vida dessas pessoas de formas inúmeras. Então, esses combatentes, eles chegam no momento exato, porque quem provoca essas situações são seres de uma outra esfera. São seres de uma esfera que eu chamo de labirinto sombrio, e esse labirinto sombrio possui aí o que eu chamo de servidores do mal. Esses servidores do mal são arpias, são sereias, são piratas do além-mundo, e enfim, são alguns seres que eu coloquei alguns nomes diferentes aí, que na verdade são como se fossem demônios ali, né? Sim. E eles acabam influenciando as pessoas a tomar mais decisões, fazer mais escolhas, e esse grupo de pessoas aqui, os desencadeadores, eles são como se fossem a igreja, né? Pra estar ali no momento de combater, e há um confronto, há um conflito, existem armas especiais para você poder lutar com esse tipo de ser, porque são invisíveis, eles estão aqui agora, mas ao mesmo tempo você não consegue ver. Então, enfim, eu faço essa brincadeira meio de Stranger Things, né? Para quem já viu a série vai se identificar. E existe o personagem central, que é o Cordeiro, né, cara? O Cordeiro é esse leão branco de 6 asas, que ele é uma referência direta a Cristo, e ele tá ali o tempo todo também mentoreando, né, liderando essa equipe de combatentes. Esse presente é para você, já tem aí nas livrarias online, você pode pesquisar e adquirir o seu. Então, esses foram os 12 livros para leitura anual. Espero que você coloque em prática. Se você já leu algum deles aqui, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar para quem você deseja que comece a ler e ter o ato da leitura. Enfim, foi um prazer ter você aqui comigo. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!